E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal, nossa série Jogando e Explicando. Você já sabe, deixa aquele like, se inscreva no canal, que é muito importante para a gente. É 0800, gratuito, dá o like e se inscrever. E enquanto isso, a gente joga mais uma vez a defesa francesa, enfrentando o mestre FIDE 2421 da Austrália. Francesa E4, E6, cavalo C3, vamos jogar D5, cavalo F3, a francesa dos dois cavalos, vamos jogar cavalo F6, E5, cavalo vem para D7, D4, C5, peão toma, que a gente vai jogar cavalo C6, ele jogou bispo F4, aqui dá para tomar de cavalo, também dá para tomar de bispo e jogar com F6 aqui é uma outra opção. Agora eu só tenho que tomar cuidado que eu não posso rocar por conta de bispo toma H7 cheque, aquele velho sacrifício, rei toma cavalo G5 e as brancas ganham, né? Vamos jogar com F6 aqui, cultura típica da francesa. Agora tomar de cavalo e depois fazer o roque. Cavalo E5, as brancas buscam o controle da casa E5, é uma casa fraca, e o peão atrasado de E6. Por outro lado, as pretas podem um dia fazer centro avançar. Aqui bispo D6 é uma ideia. Se cavalo toma, peão toma, bispo toma, dama toma, a gente vai ter o centro, um centro forte. Bispo D6, provavelmente torre E1. Talvez seja interessante, por enquanto, deixar parado, jogar um lance como bispo D7. Esse bispo, considerado bispo mau da francesa, ele pode um dia jogar via E8, H5. Se ele capturar a dama toma é bom, e depois o centro está andando. E esse bispo aqui em C5 fica olhando para F2, né? O que é um ponto importante, né? Porque torre E1 desencoraja a torre E1, né? O ponto F2 ficaria bem vulnerável. Ele está gastando um tempinho, a posição parece interessante. Ele tomou o cavalo de C6. Agora vamos tomar de bispo ou de peão? Tomar de peão é promissor para reforçar o centro e tentar avançar aqui depois. Embora não seja tão fácil fazer isso. E tomar de bispo é uma opção, mas aí talvez dama E2, né? Fica atacando aqui. Então, vamos deixar o bispo protegendo o ponto E6. Mais tarde ele pode ser ativado assim, via 8 H5, como a gente já mencionou. Mandou cavalo A4, vamos voltar para E7. Agora a gente ganha uma outra ideia, que é jogar com C5. Né? E aumentar aqui o nossa massa central. Jogou C4, C4 querendo assim contestar o nosso centro. D4 é uma ideia, não gosto muito, mas é possível, assim, dá umas casas aqui, mas faz um peão passado. C5 é outra opção. Eu não tenho nenhum jeito de explorar esse bispo aqui, né? Que tá ali na linha da torre, tirando o cavalo, aparentemente não. Eu vou jogar aqui C5. Tem a ideia agora o bispo de jogar aqui em C6. D4, bispo C6 pode ser uma ideia agora, né? Se ele jogar cavalo C3, por exemplo, D4 é uma boa jogada.
Não tem cavalo E4, que aí sim eu tomo e está caindo o bispo de F4. É uma posição bem típica de francesa. Nessas linhas que as brancas têm um peão em E5, a gente faz a ruptura F6. Fica, é verdade, uma casa fraca em E5, um peão atrasado em E6, mas isso um dia pode andar e se tornar a favor das pretas, né? Na defesa francesa. Ele vai gastando um tempinho. Ele poderia jogar torre E1 agora. Eu vejo um lance que é lógico aqui. Talvez aí D4 mesmo. A torre E1 faz pressão aqui. O bispo não sai tão fácil, né? De D7. Porque tem que ficar vigiando esse peão, né? Vamos ver o que ele vai fazer. Ele vai gastando aí um tempinho. A vitória vale 3 pontos. Com a derrota a gente perde 5. Perdão, com o empate a gente perde 5 e com a derrota a gente perde 13. Torre C1 foi o lance dele. Vamos jogar D4. Ele queria tomar e tomar aqui, mas D4 estava nos nossos planos. Agora o cavalo não está voltando aqui. Talvez ele tenha que jogar um B3, alguma coisa assim para dar casa B2. Né? Estou gostando da posição aqui, hein? Apesar de nosso centro estar bloqueado, né? Eu gostaria muito de avançar aqui E5, E4, mas se não é possível. Se a gente jogasse de novo aqui, a bispo C6 pode ser uma ideia, né? Ativando o bispo nessa diagonal, preparando dama D7 também. Ele mandou B4. Um lance agressivo aqui, querendo quebrar minha cadeia de peões. Eu vou tomar esse peão. Se C5, bispo C6. Se a ideia for avançar aqui, bispo C6. Ele também daria umas casas agora, né? Por exemplo, C5, bispo C6, cavalo D5, para ser uma ideia. C5, cavalo D5 direto. Tem que ficar de olho. Não sei se esse B4 foi tão bom assim. Ele jogou C5. Talvez ele queira jogar bispo C4. C6, C7 é uma ameaça. Acho que bispo C6 é bastante prudente aqui. E eu acho que aqui a posição está ficando promissora, hein? Aquele cavalo em A4 não dá muita liberdade de movimento para a dama. Que o cavalo tem que ficar defendendo a dama. E agora cavalo D5, cavalo C3 é uma ideia bem forte. Ainda atacando o bispo. Né? Ainda que cavalo D5 eu tenho que ficar de olho em dama H5. Por causa do ataque em H7 aqui. Aquele bispo de D3 ajudando no ataque. Mas, por exemplo, tem várias ideias. Agora, bispo D5, deixa de olhar para H7. Eu tenho algumas opções aqui interessantes. Dama D7, atacando o cavalo de A4 e defendendo E6. Cavalo D5, que ataca o bispo de F4. Mas aí provavelmente ele jogaria bispo G3 ou bispo E5. Eu gosto de dama D7. Aí cavalo B2. E aí esse cavalo vai pular para E4 ou para D5. Vamos jogar dama D7 aqui. Cavalo B2 provavelmente é o lance que ele vai fazer. Dama B3 é um erro aqui, eu acho, hein? Porque agora é cavalo D5. Ele estava me ameaçando aqui em E6 com cheque, mas cavalo D5 ameaça o bispo de F4 e ameaça o cavalo de A4 ao defender
o ponto E6. E agora a gente pode capturar aquele cavalo ganhando uma peça, provavelmente a partida. Será que ele vai abandonar aqui? Não estaria exagerando aqui se ele abandonasse. Peça a menos, peão. Vai brigar aí pelo esperneio, ok. É um direito dele. Dama D3. Ele quer tomar esse peão aqui. A gente pode defender com esse bispo de F6. Ou bispo C5 pode ser também. Bispo C5. Se bispo D5 atacando aqui, eu tomo de dama defendendo o bispo de C5. Esse aqui tá bom, né? Pegamos mais um peão. Bispo E5. Tacou novamente ali. Agora cavalo C3. Cavalo C3 parece uma boa jogada para defender em D4. Apesar de cavalo C3, dama H3 atacando aqui em E6. Pode ser um pouco incômodo. Cavalo C3, dama H3, torre de A8. Não é muito incômodo não, né? Cavalo C3, dama H3, torre A8. Não sei se esse cavalo está tão bem em C3, né? Na verdade. Talvez bispo C6. Bispo devolve um peãozinho aqui, porque tem cavalo F4. Vamos trazer esse bispo de volta aqui. Esse bispo toma cavalo F4, é bem chato. Nem pode tomar o peão. Dama G3. Agora cavalo C3 pode ser. Ah não, cavalo C3 pendura, hein? Cuidado, hein? Cavalo C3, bispo toma E6, cheque e ganha. Dama toma G7, mate. Nunca é tarde para estragar uma partida de xadrez. Vamos jogar então torre F7, reforçando o ponto G7. Agora sim, cavalo C3. Agora bispo toma E6, dama toma, está defendido aqui. Sempre temos que ter cuidado com as ideias do adversário, ver se a gente não está pendurando nada. Nunca é tarde para estragar uma partida de xadrez. Essa é uma lição que a gente aprende com o tempo. Vamos pôr esse bispo em D5. Esse bispo toma, tem o duplo aqui, né? Mas ele vai jogar bispo D3. Vou dar uma aceleradinha no passo aqui. A gente está um pouco pior no tempo. Cavalo E4. Vamos dobrar as torres aqui. Não está ameaçando muita coisa. Bispo E4. De novo, bispo C4, né? Fica aqui na mesma. Vamos lá. Bispo E4. Já que torre toma aqui, né? Eu não vi esse lance. Se eu tomar lá, bispo toma, né? Levei esse. Ainda assim tá bom aqui, né? Vamos tomar de D. E dobrar aqui na coluna F, ameaçando F2. Uma penduradinha, mas que não... A coisa continua boa. O ataque lá em F2 é forte. A gente está com a qualidade de peão a mais ainda. H6. H6. Dá para jogar... Torre toma F2, não? Dá, né? Se tomar em G7, estamos tomando em F1, né?
ganhando muito material. Se tomar em F2, bispo por F2, cheque. Talvez ele vá tomar aqui HG, torre F1, rei H2 e tentar alguma coisa aqui. Embora seja difícil acreditar que isso vai funcionar, né? Eu tenho, por exemplo, bispo HG7, torre F1, rei H2, torre H1, rei H1, dama D1, cheque. Pois é, esse aí não vai mudar muito. Torre H1, cheque, rei toma, dama D1, cheque, rei H2, dama H5, cheque. Parece decisivo. Agora, o único lance é cobrir com a dama. Eu posso tomar o bispo com cheque e ele pode abandonar aqui, né? Boa partida, né? Apesar dessa penduradinha aqui não alterou muito a situação. Ganhamos 3 pontinhos de rating. A francesa tem ido bem aqui, né? A gente jogando a francesa na série. Vamos para análise. 2675, a gente volta a sonhar com os 2700. 82,9 de precisão para as brancas, 92,6 para as pretas. E4, E6, cavalo C3, cavalo D5, cavalo F3, cavalo F6. E5, a francesa dos dois cavalos aí. Cavalo FD7, D4, C5, D por C5, cavalo C6. Por exemplo, se bispo D3 aqui, a gente pode tomar de cavalo. Na verdade, aí pode tomar em E5 também, né? Aqui tudo bem. Bispo F4, bispo por C5, D3, F6, esse é um lance típico. Lembrando, a gente não pode rocar. Isso aqui seria um blunder nessa posição. Por bispo toma H7, cheque. Se rei H7, cavalo G5, cheque. Se o rei volta para G8, dama H5 com ataque decisivo. Se eu subir para G6, ele tem, por exemplo, dama D3, cheque. Eu tenho que jogar F5, dama G3 com muito ataque aqui. Isso aqui deve ganhar para as brancas. Então, F6 aí foi a nossa jogada. Peão toma, cavalo toma, roque. Cavalo E5, bispo D7. Parece que está tudo no book aí, segundo a análise ali do chess.com, né? E cavalo toma C6 não parece muito bom mesmo. Dama E2 parece que é uma jogada melhor. Pressionando em E6. Aí, por exemplo, dama E7, seguido de torre A8, mas a posição das pretas é boa aqui. Com bom controle do centro. Mais tarde a gente sonha em avançar aqui o centro. Cavalo toma E5 é outra opção que ele indica aqui, né? Mas cavalo toma C6, B por C6 é ruim, ele prefere bispo toma mesmo. Dama E2, dama E7, torre de A E1, torre de A E8. E com a ideia, por exemplo, dama F7, começar a querer avançar esse centro aqui, vai ser difícil de parar. E o bispo de C6 está jogando bem aqui. Ok. Melhor a tomada de bispo. B por C6. Cavalo A4, bispo E7, C4. E5 ele não gostou, ele gosta de bispo E8 e ativar o bispo por aqui. O bispo pode ir para H5 ou mesmo para F7, se ele atacar aqui em E2, bispo F7, seguido de bispo D6, com uma posição interessante aí, uma batalha estratégica interessante, mas eu tenho um pouco de medo aqui das casas pretas, né, dele explorar as casas C5 e E5. C5 me parecia bem lógico. E aí torre C1 não foi legal, né, o cavalo fica meio mal. Aqui é hora de voltar. E aí D4 e o cavalo pode ir para E2 aqui, defendendo o bispo. Eu poderia jogar bispo E8 com uma posição equilibrada, tem essa ideia. Agora bispo D6. Também o bispo pode ir para
para C6 de novo, né? Vou jogar por aqui. Uma boa posição para as pretas. Torre C1 é D4. Parece bom. Podia ser bispo C6 também. Porque se C por D5 tem o dama toma ameaçando mate, né? Então tá bom para as pretas. Mas D4 me pareceu lógico. E B4, sem dúvida nenhuma, foi um erro. Aqui tinha que ser B3 para dar a casa B2 para o cavalo. E se bispo toma, B toma. Esse bispo vai fazer falta. O bispo de casas brancas. O ponto E6 está fraco. Esse bispo em D3 não tem adversário. É uma peça muito forte. Provavelmente o bispo toma 4. Talvez tenha que fazer para quebrar ali a estrutura. Mas é uma concessão mesmo para as brancas. B4 aqui foi muito animado. Por B4. Outra opção era tomar o cavalo, dama toma e cavalo D7, atacando o bispo aqui. Atacando o bispo em F4. E, eventualmente, jogando C por B4, ganhando a casa C5. Uma boa posição, mas C por B4 também é possível. Ele aqui tinha que tirar o cavalo para B2, e depois de C5. Acho que a coisa está bem difícil para as brancas. Bispo C6 é bom. Torre C8 também era muito bom. O importante é controlar a casa C6 aqui, esse peão não avançar. E bispo C4 foi um erro. Já está bem chato aqui. Torre E1, por exemplo, dama D5. F3, dama D7. Para provocar um enfraquecimento aqui, cavalo D5 está vindo. Aparentemente era melhor. E aqui eu deixei passar uma coisa. Eu joguei dama D7, natural. Mais cavalo E4 atacando o bispo. Se bispo toma E6, cheque, rei H8. E se bispo E5, por exemplo, bispo F6. E as pretas têm uma posição muito boa com esse peão passado. Tem um peão a mais, né? Não tem a mais, né? Mas esse peão passado aqui, as peças mais ativas. Uma boa posição. O cavalo toma F2, outro lance que o computador aponta aqui. Como é que torre toma, rei toma, bispo G5. Isso é muito de máquina, né? Com a ideia de bispo E3 cheque aqui. Também está de olho na torre. Se, por exemplo, rei G1, bispo E3 cheque, rei H1, dama G5 com ataque decisivo, né? Tá atacando tudo aqui, né? Impressionante essa linha aí. Cavalo E4 era um lance, mas uns lances de máquina, né? Uma variante longa ali. Mas dama D7 foi aqui, dama B3 pendura, né? Ele tinha que tirar o cavalo para B2 e após bispo toma C5, por exemplo. A posição das pretas é melhor, mas ele pelo menos pode bloquear aqui o cavalo, o peão de D. E tem o seu joguinho aqui, por exemplo, B6 dá para tomar e recuperar um dos peões, jogar cavalo E5. Também é possível, dama E8. As pretas têm vantagem, mas as brancas consertam muito o posicionamento das peças aí. Aqui leva cavalo D5 mesmo. E uma ameaça em F4 e em A4, ganhando material. Se bispo tomar 4, ele tinha bispo tomar E6 cheque, né? Mas esse aqui ganha a peça. Se bispo D5, bispo D5, ataca a dama e o bispo de F4. E aqui o resto foi esperneio, né? Bispo toma, dama D3, bispo C5, bispo E5, bispo C6, dama G3, torre F7. Aqui nunca é tarde para pendurar, né? Cavalo C3 interroga 2, leva bispo toma E6, dama toma G7 mate. Esse lance reforça a defesa aqui. H4, cavalo C3. E5 era bom para trocar esse bispo, realmente. Aí tentou aqui um avanço do peão. Bispo B5 forçando a troca era bom. Mas aqui nada que estrague. Eu dei uma penduradinha aqui. A gente vê que o computador nem critica.
Porque a posição resultante aqui, após torre toma C3, bicho toma E4, ainda ganha para as pretas. Tudo apontando para F2, o peão de C superpassado ali na sexta. H6, torre toma F2. Ele tirou o rei, torre toma, HG. Torre H1 cheque, foi bom. E é tudo forçado aqui. Caiu tudo aqui, ele abandonou. Então, uma boa partidinha na francesa. Se você gostou, então deixa o like, se inscreva no canal. E valeu, até a próxima.